Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto básico, mas que está lá na base mesmo, né, do estudo da matemática. Por quê? Tem coisas, né, que se você não souber dentro de matemática, você vai ter problemas. Uma delas é fazer continha de divisão. E esse é um assunto que eu vejo com alguns alunos, sabe aquela travadinha na hora que precisa fazer a conta, fica pensando muito, às vezes esquece, tem alguns que já não se lembram mais como faz. Então assim, nessa aula a gente vai ver aí contas de divisão que os resultados são inteiros, contas de divisão também que os resultados não são inteiros, sabe? Aquela vírgulazinha que aparece, tem que acrescentar zero, né, e tal, não sei o que. Então, esse tipo de situação é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje para você não errar mais as suas continhas de divisão. Então, se você já gostou desse tópico, vem comigo, deixa o seu like aí e vamos para mais uma aula. Para começar, vamos pensar no seguinte: como é que você faria, por exemplo, 3.012 dividido por 6? Veja, para fazer uma continha desse tipo, normalmente, né, eu acredito que você já sabe, né, como começar armando esse cálculo desse jeito aqui, mas uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido e que não posso deixar de te lembrar é que a continha de divisão, ela está muito ligado à tabuada. Se você está dividindo um número, né, por 6, aqui, ó, dividindo o 3.012 por 6, é muito importante ter em mente a tabuada do 6. Por quê? É a tabuada de 6 que vai dar os números que vão entrar aqui no quociente. Vamos lá. Se liga aí, vou até botar já a tabuada aqui para poder, né, agilizar o nosso lado. Mas eu fiz um vídeo, né, específico para ensinar a tabuada de uma forma até, né, mais rápida, mais simples do que ficar gravando uma por uma. Mas nesse caso, como foca a divisão, escrevi a tabuada do 6, que é aquela que a gente vai usar. Então veja, eu tenho aqui 3.012 dividido por 6. Primeira coisa que eu faço, eu olho aqui, né, para o meu dividendo e vejo o seguinte: o primeiro número que aparece aqui, o primeiro dígito que aparece aqui, ele é maior do que 6? Nesse caso aqui, não é, né? 3 é menor do que 6. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a junção de dois números ou a junção de três números de forma que fique maior do que 6, sempre que for possível fazer isso. Aqui é possível, por exemplo, né, pegar aqui junto o 3 junto com o 0, que vai me dar um número 30, e aí o 30 é maior do que 6. Beleza, então é por aí que a gente vai começar. Eu olho aqui na tabuada de 6 e tenho que ver o seguinte: tem algum número que multiplicado por 6 vai dar 30? Ou se não tiver, qual é o número que vai dar um resultado que vai chegar mais próximo do 30 sem passar dele? Nesse caso aqui, olhando a tabuada do 6, a gente vê que 5 vezes 6 dá 30, tá vendo? Deu exato. Então aqui, ó, lembrando que aqui é o meu dividendo, o meu divisor e o quociente. Então aqui embaixo no meu quociente eu já coloco esse 5, porque 5 vezes 6 é o que deu 30. Eu venho aqui e vou subtrair 30. Olha, pego aqui e subtraio 30. E aí é o seguinte: quanto que dá 30 menos 30? 30 menos 30 deu 0, né? A gente sabe que vai dar 0 essa continha. Beleza, perfeito. Deu 0 aqui, né? Tu terminou essa parte, a gente olha, tem mais alguém ali em cima? Tem o 1 e tem o 2. Agora, uma vez que a gente começou, no começo a gente pode, né, agrupar os números. Mas depois que você fez isso, você já não pode mais. Você tem que vir número por número, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu vou pegar o 1 e vou baixar o 1 aqui. Aí tu vai falar: professor, esse 1 ainda é menor do que 6. Tudo bem, mas uma vez que eu baixei aqui, eu tenho que olhar de novo para a tabuada do 6, né? Lembrar da tabuada do 6 e pensar: quem que vezes 6 vai dar 1 ou vai chegar o mais próximo disso sem que passe de 1? Olha, na tabuada a gente vê que 0 vezes 6 é o único cara que não vai passar de 1. Todos os outros resultados já vão dar um valor maior do que 1. Então eu coloco o 0 aqui, beleza? E aí, ó, 0 vezes 6 vai dar o quê? 0. Eu vou vir aqui e vou subtrair o 0. O processo é sempre o mesmo, né? Isso aqui a gente sabe, né, que vai dar 1. Tem mais alguém para baixar aqui? Tem, o 2. Então eu baixo o 2 aqui do lado do 1 e veja, de novo o mesmo esquema. Penso na tabuada do 6, que eu já coloquei aqui para facilitar, e vejo quem vezes 6 que vai dar 12 ou vai chegar mais próximo disso sem passar. Olhando aqui, ó,
2 vezes 6 dá 12, né? Dá exatamente 12. Então, eu coloco 2 aqui, e aí vem aqui e subtraio o resultado de 2 vezes 6. Ou seja, subtraio 12 aqui. 12 menos 12 dá 0. Tem mais alguém para a gente baixar aqui? Não, né? Não tem mais ninguém para baixar. Eu fecho a conta e fim de papo. Então, o resultado que dá 3.012 dividido por 6 é 502, beleza? Tá aqui o nosso cálculo finalizado, beleza? Liga aí, 3.012 dividido por 6 você também poderia fazer de cabeça. É só você lembrar que 3.012 dividido por 6 é a mesma coisa que 3.000 mais 12, ambos dividido por 6. 3.000 dividido por 6 é 500. Já 12 dividido por 6 é 2. Então, você soma de volta os dois resultados e aí você chega aqui. 500 mais 2 é 502, então 3.012 dividido por 6 é 502. Vamos agora para um novo exemplo. Como é que ficaria 1.885 dividido por 13? Para fazer isso, assim como na situação anterior, né, onde eu tinha apenas um númerozinho aqui, para descobrir isso aqui, eu também preciso lembrar da tabuada do 13. Como assim, professor? É só eu pensar como seria 13 vezes 0, 13 vezes 1 e tal. Se você tiver isso aqui, né, esses cálculos em mente, você vai ter muito mais facilidade aqui. Lembrando o seguinte também, professor, por que tu não colocou até o 10, só foi até o 9? Porque, né, na hora que eu armar o meu cálculo, dessa forma aqui, a gente, né, nunca vai colocar um 10 aqui, a gente só vai colocar, né, de 0 a 9. Então, aqui eu só preciso lembrar de 13 vezes 0, 13 vezes 1 até o 13 vezes 9, tá? Assim como a gente fez na divisão por 6, beleza? Então vamos lá, o processo aqui é o mesmo que a gente utilizou anteriormente. Então olha aqui a junção de 1 com 8, 1 com 8 é 18, e aí sim 18 é maior do que 13. Beleza. Ó, a tabuada do 13 é o que vai dar os números que vai entrar aqui no nosso quociente. Quem vezes 13 que vai dar 18 vai chegar mais próximo disso? Professor, é 1. 1 vezes 13 dá 13. É o que chega mais perto. Os outros já são maiores do que 18, os outros resultados. Beleza. Então eu coloco 1 aqui. 1 vezes 13 não deu 13? Vem aqui e subtrai 13. Quando eu faço esta continha aqui, ó, eu acho, né, 5 aqui, aqui fica 0. Então, eu tenho aqui que o 5 é a sobra, né, desse 18 menos 13. O que eu faço? Olha aqui para cima, tem mais gente para baixar? Tem. Eu tenho aqui o 8 logo em seguida. Então, agora a gente vai baixando um por um, lembra? Baixei o 8. Quem que vezes 13 vai dar 58 ou vai chegar mais próximo disso? Quando eu olho aqui, eu vejo que é o 4. Por que é o 4? Porque o resultado de 13 vezes 4 dá 52. 13 vezes 5 já passou. 13 vezes 3 está, né, mais distante. O que chega mais próximo sem passar é o 4. Então, eu coloco o 4 aqui no meu quociente. Ó, 13 vezes 4 deu quanto? 52. Então, vem aqui e subtraio o 52. Bom, fazendo essa continha, ó, 58 menos 52, 8 menos 2 dá 6, 5 menos 5 dá 0. Aqui em cima, tem mais alguém para baixar? Tem, né? Esse 5. Então aqui, ó, baixando esse 5, eu tenho 65. Volto para a tabuada do 13. Quem vezes 13 que daria 65 vai chegar mais próximo disso? É o 5, dá 65. Exato, então eu coloco 5 aqui, 5 vezes 13 dá 65, vem aqui, subtraio esse 65, já sei que isso aqui, né, vai dar 0, e aí eu olho de novo aqui para cima. Tem mais alguém para baixar? Não, né, não tem mais ninguém para baixar, então a minha continha já acabou, e eu posso afirmar sem dúvida e sem medo que 1.885 dividido por 13 é 145, o meu resultado, beleza? Bom, entendeu até aqui? Se tu entendeu, já deixa aí no comentário, né? Se não entendeu também, pergunta aqui embaixo que eu vou tentar aí te explicar de uma outra forma.
mas o padrão é esse, tá? Bom, vamos lá. Vamos agora partir para uns exemplos onde o resultado não fica inteiro. Veja só, se eu pego, por exemplo, 10 para dividir por 4, né? Quanto que seria isso aqui? Vamos armar essa continha e vamos fazer igual a gente fez antes. Lembrando, né? Já que o meu divisor, né, divisor é 4, eu vou colocar aqui a tabuada do 4, né? Porque eu tenho que ter a tabuada do 4 em mente para fazer essa divisão, né, de 10 por 4 de jeito mais fácil e mais rápido. Então, olha só, vamos aí para os nossos cálculos, né? O que acontece? Quando eu pego aqui e olho para o 1, de novo, ó, o 1 é menor do que 4, não vai dar para começar por ele. Olha aqui, tem mais um algarismozinho aqui, né, que é o 0. Olha para essa junção aqui, que fica o número 10, certo? Bom, quem que vezes 4 vai dar 10 ou que vai chegar mais próximo de 10? Quando eu olho aqui para a tabuada, eu vejo que o 2 vezes 4 é o que chega mais próximo de 10. Olha, 2 vezes 4 dá 8. Então tem aqui, ó, que já que dá 8, eu venho aqui e subtraio, né, de 10 esse meu 8. Veja, quando eu subtrair aqui, vai ficar 2. Só que, olha o que aconteceu. Eu não tenho mais ninguém para baixar. E além de eu não ter mais ninguém para baixar, 2 ele é menor do que 4. Se eu estou fazendo, né, um cálculo sem querer o resultado ali exato, eu poderia dizer o que? 10 dividido por 4 dá 2 e sobra 2 aqui no resto, né? Só que não, eu quero chegar ali no finalzinho mesmo, resultado exato, aceitando até um número não inteiro. Então, o que acontece? O que eu faço aqui? Eu acrescento um 0 aqui nesse carinha, porque ele é menor do que 4, e aí, uma vez feito isso, eu tenho que acrescentar uma vírgula aqui, ó, no meu quociente. Então já tem que o resultado vai dar 2, alguma coisa. Mas e aí, professor, como é que eu continuo? Agora o que mudou? Bom, depois que tu acrescentou o 0 aqui, colocou a vírgula aqui, não muda nada, você faz a conta normalmente. Quem que vezes 4 vai dar 20 ou vai chegar mais próximo? Professor, é o 5. 5 vezes 4 dá 20. Então, beleza, vem aqui, subtrai o 20. O resultado dessa subtração, né, dá 0. Não tem mais ninguém para baixar. Eu fecho a conta e fim de papo. Eu já tenho que 10 dividido por 4 dá 2,5. Poxa, professor, como é que eu faço, né, para entender isso, até visualizar isso de forma mais rápida? Uma outra forma de você visualizar essa conta é pensando em dinheiro. Por exemplo, uma nota de 10 reais dividido para 4 pessoas, né? Como é que ficaria 10 reais dividido para 4 pessoas? Isso daria 2,50 para cada um, ou seja, 2,5 reais. Então, 10 dividido por 4 é igual a 2,5. Bom, vou fazer ainda contigo aí um último exemplo para a gente reforçar essa parte de quando o resultado não é inteiro. Olha só essa continha aqui. Eu quero fazer agora 5 dividido por 8. Veja, eu vou armar aqui normalmente, já que o meu divisor aqui é 8, vou, né, precisar lembrar da tabuada do 8. E aí o que acontece? Preciso, né, fazer esse cálculo. O jeito de fazer é o mesmo, né, dos outros. Eu olho aqui, se o número for menor, eu teria que pegar o próximo dígito, fazer uma junção aqui desse número para dividir por 8. Só que, qual é a surpresa? Olha só, não tem um próximo dígito aqui. Olha, muito cuidado com o seguinte, se você tivesse, né, se você fosse um aluno do 4º ano, né, talvez um aluno do 3º ano, lá no Fundamental 1, a pessoa diria o quê? O aluno diria o quê? Professor, não tem como fazer essa conta, 5 não divide por 8. Só que, no dia a dia, né, você tem como pensar em 5 dividido por 8, sim. Não dá um número inteiro, mas dá para dividir. E aí, como é que eu faço isso? Por exemplo, pensando no exemplo prático, se eu tenho 5 quilos de chocolate, eu não consigo dividir 5 quilos de chocolate entre 8 pessoas? Consigo, né? Vai dar uma unidade para cada um pedaço para cada um, menor do que 1 quilo de chocolate. Mas ainda assim será possível dividir. Então eu consigo dividir 5 por 8. Mas como é que eu faço isso aqui, né, na hora das contas? Olha,
Dessa vez, como não tem ninguém aqui, a gente já começa acrescentando um zero aqui. E aí, acrescentado esse zero aqui, no meu quociente eu já começo colocando zero e colocando uma vírgula, beleza? Então é assim que a gente inicia este cálculo. Feito isso, o que eu faço? Sigo a vida normalmente. Penso, né, na tabuada de 8, olho para ela e vejo. Quem que vezes 8 vai dar 50, vai chegar mais próximo? Olha, o resultado mais próximo aqui de 50 é esse 48. Então, 6 vezes 8 é o que chegou mais próximo de 50. Então, eu coloco aqui, ó, o 6, beleza? 6 vezes 8 a gente já viu que dá 48. Eu venho aqui para subtrair este 48. Fazendo essa continha, né, eu não posso tirar 8 de 0, então aqui eu vou precisar, né, como dizem, pegar emprestado, vai ficar valendo de 4 e aqui vai ficar valendo de 10. E aí, ó, seguindo os meus cálculos, 10 menos 8 dá 2, 4 menos 4 dá 0. Professor, ficou um 2 aqui, não tem mais ninguém para baixar e ainda por cima é menor do que 8. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um zerinho aqui. Ah, professor, e depois que acrescentou esse zero, o que eu faço aqui no meu quociente? Não faço nada, beleza? Depois que eu já coloquei zero e coloquei a vírgula, toda vez que eu precisar agora acrescentar um zero só aqui, a gente acrescenta e continua o cálculo normalmente. Só se eu tivesse que acrescentar 2 zeros seguidos, aí eu colocaria um zero aqui. Mas não é o caso, eu só acrescentei esse zerinho aqui neste momento, então continuo o cálculo normalmente. Quem vezes 8 que vai dar 20 ou vai chegar mais próximo? Olha, o mais próximo de 20 aqui é esse 16, que foi gerado por 8 vezes 2. Então, eu coloco 2 aqui no meu quociente e venho aqui e subtraio 16, beleza? E faço a conta, né, normalmente, ó. Não dá para tirar 6 de 0, vai pegar emprestado daqui, então aqui vai ficar valendo de 1 e aqui vai ficar valendo de 10, certo? 10 menos 6, a gente sabe que isso vai dar 4, assim como 1 menos 1 vai dar 0. O que eu faço agora, professor? Acrescento o 0 aqui novamente. Quem que vezes 8 vai dar 40 ou vai chegar mais próximo? A gente segue a conta. Tá aqui, né? 5 vezes 8 dá 40. Então, ó, coloco o 5 aqui, venho aqui, subtraio este 40. Bom, e aí quando eu subtrair aqui, né, 40 por 40 deu 0, não tem mais ninguém para baixar, a gente já fechou a conta e pronto, gente. O resultado que deu 5 dividido por 8 é 0,625 ou 625 milésimos. Esse aqui já é o nosso resultado e os nossos cálculos acabaram aí, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Esses exemplos aqui que eu fiz com vocês são os principais exemplos de contas de divisão, né? Aquelas que o resultado dá inteiro, aquelas que o resultado não dá inteiro, e as formas aí de fazer essas contas que vocês veem que as regras são as mesmas em todas as situações. A diferença é que em alguns momentos eu tenho que acrescentar o zero, né? Vou ter que colocar lá a vírgula no meu quociente, mas fora isso é a mesma coisa. Detalhe, né? Para fazer a divisão, a gente sempre precisa estar aí muito afiado na tabuada. Se você ainda não viu, tem um vídeo específico de tabuada. E se esse conteúdo, né, te ajudou, fez aí você relembrar um pouco mais sobre divisão, lembra daquele seu amigo também que muitas das vezes, né, você sabe que tem dificuldade? Então, compartilha com ele que já vai ajudar. Valeu? Se não deixou o like ainda e gostou, deixa o seu like aí. Abraço, até a próxima aula.